Boa noite, aqui começa a primeira aula de eletrotécnica, primeiro assunto, primeiro mês, primeiro ano de eletrotécnica, né, no Instituto Federal Catarinense. E é, eu vou começar falando sobre a primeira lei de Ohm, mais tarde eu vou falar da segunda lei de Ohm. E vamos começar com esse circuito simples aqui, né? Temos uma fonte de tensão de 10 volts e dois resistores em série de 5 ohms. O que significa dizer que eles estão em série? Significa que não há divisão de corrente entre eles, ok? Então aqui não há divisão de corrente entre os resistores, logo eles estão em série. Para calcular a corrente que passa por aqui, eu vou usar a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então eu vou ter que a tensão total do circuito, que é 10 volts nesse caso, dividido pela resistência total do circuito, que nesse caso é 5 mais 5, que é 10, vai dar a corrente 10 dividido por 10, isso é igual a 1 ampere. Não se esqueçam de pôr a unidade de medida, muito importante, isso desconta nas provas, né? Agora não é mais o Damião, mas eu acredito que o Ailson também vai descontar se você não puser a unidade de medida. Tá, mas isso é relativamente simples, né? Eu tenho a potência igual a tensão vezes corrente também, então eu vou ter que potência igual a 10 vezes o 1 ampere que eu tinha antes. Então a minha potência vai ser de 10 watts. Eu não vou escrever isso porque vocês provavelmente já entenderam, né? E aqui eu tenho um circuito em paralelo. Ah, Thomas, como é que faz para resolver um circuito em paralelo? Como é que eu faço a associação dos resistores? Vamos lá. A associação de resistores em paralelo é diferente da série. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e 1 sobre tudo isso. Ou eu posso fazer o inverso da soma dos inversos. É a mesma coisa que isso aqui, só que escrito de outra maneira. Escrito assim, ó. R1 na menos 1 mais R2 na menos 1. Isso tudo elevado a menos 1. Peraí. Elevado a menos 1. Isso vai me dar a resistência equivalente desse circuito. Então, nesse caso aqui eu tenho dois resistores de 20 ohms em paralelo. O que quer dizer que eles estão em paralelo? Quer dizer que há divisão de corrente. Ó, imagina a corrente vindo daqui, ela passa por aqui e aqui ela tem uma bifurcação. Então ela vai parte para cá e parte para cá, beleza? Como é que eu vou calcular isso? 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 é 2 sobre 20. 2 sobre 20 eu posso escrever como 1 sobre 10, porque eu posso simplificar por 2. 1 sobre 10 na menos 1, eu vou ter 1 sobre 10. Eu posso passar o 10 de baixo para cima multiplicando. Então eu vou ter 10 ohms. Isso aqui é basicamente o mesmo circuito que aquele aqui de cima, só que é escrito em paralelo, ok? Então eu vou ter 10 volts dividido por 10 ohms igual a 1 ampere. Nesse caso a potência vai ser a mesma do circuito anterior, porque eu tenho a mesma corrente, a mesma tensão, a mesma resistência, enfim. E se eu adicionar um resistor aqui de 1 ohm, por exemplo, me perdoem o ômega ali, de 1 ohm, essa resistência equivalente vai de 10 para 11 ohms. Por quê? Porque eu vou poder reescrever esse circuito da seguinte maneira. Só um instante. Tô apagando tudo. Vamos lá. Eu posso reescrever esse circuito como um resistor em série com aquele ramo que a gente desenhou, certo? Então isso aqui é um resistor de 1 ohm que eu tinha desenhado antes. E esse aqui é o resistor de 10 ohms, que na real são dois resistores de 20 ohms em paralelo, ok? É isso. Basicamente é isso. Próxima aula eu vou ensinar um pouquinho sobre segunda lei de Ohm e provavelmente sobre carga elementar. E é isso. Até a próxima aula.